Se você é uma mulher ciumenta, esse vídeo é para você. Fica até o final que eu vou estar te mostrando o quanto prejudicial é e o quanto está roubando a sua paz esse ciúme excessivo que você tem. Você é aquela mulher que sente um aperto no peito quando aquela pessoa que você ama está dando atenção para outra pessoa? Muitas vezes você fica ali, de olho no celular. Às vezes o seu marido, ele vai dormir e aí você aproveita para pegar o celular, ficar olhando todas as mensagens, vendo com quem ele conversou, quais foram as conversas. Você está o tempo todo antenada, de olho em tudo. Se ele já começa a conversar com uma pessoa até sobre serviço, sobre trabalho, você já não gosta, às vezes fica emburrada, quer saber de tudo, sabe? Fica procurando coisas em situações que nem existem e às vezes fica alimentando na sua mente hipótese de coisas que podem acontecer e que nem vai acontecer. E você fica pensando se ele fizer isso e se ele fizer aquilo. Você vive constantemente tentando controlar a outra pessoa, controlar situações. Com quem que ele conversa, aonde ele vai, o que ele faz, o tempo todo você quer ficar ali, querendo saber de tudo. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o ciúme. Essa é a emoção que pode roubar a sua paz e ainda destruir os seus relacionamentos. Tem uma palavra na Bíblia que ela fala assim, o amor, ele não é invejoso, ele não se vangloria e ele não se orgulha. Tá lá no livro de Coríntios, capítulo 13, o versículo 4. Na verdade, se você for parar para pensar sobre o ciúme, é o medo que você tem de perder a outra pessoa. E esse ciúmes nasce de uma ferida assim bem profunda mesmo, sabe? A insegurança, o sentimento de não ser o suficiente. Você tem medo de ser trocada por outra pessoa. Você tem medo de que a outra pessoa seja mais interessante do que você. Você tem medo realmente de ser abandonada. Você tem medo. E esse medo leva você a ficar constantemente vivendo com a sua mente cheia. Porque você fica preocupada. Aonde que o meu marido tá? O que ele tá fazendo? Fica ali, de olho no celular, procurando ver se tem alguma coisa. Você fica ali, às vezes o outro tá dormindo e você tá lá, perdendo o seu sono, mexendo no celular, procurando talvez alguma conversa, alguma coisa, porque você tem uma desconfiança. E essa desconfiança leva você a ficar duvidando das coisas. E isso estraga o seu relacionamento, vai prejudicar o seu relacionamento primeiro com você mesmo. E o seu relacionamento com o seu companheiro vai roubar a sua paz. Você vai ficar ali, constantemente pensando em coisas que pode acontecer. E aí você deixa de ficar vivendo realmente a sua vida, porque cada pessoa, por mais que nós temos um relacionamento, mas cada um tem a sua individualidade. E a verdade é que a gente não tem controle sobre a vida do outro. Se uma pessoa ela quiser fazer algo, ela vai fazer. Não vai ser você que vai impedir com a sua insegurança, com o seu medo, com a sua super proteção. Mas eu preciso te falar algo. A verdade é que você não está sofrendo por causa do outro. Você está sofrendo por você mesma. Porque você tem medo de ser trocada, você tem medo de ser abandonada. A verdade é que uma mulher ciumenta, ela não sofre por causa do outro. Ela sofre por si mesma, por sua causa. Porque no fundo você tem medo de ser trocada, medo de ser abandonada. E no fundo você duvida do seu próprio valor. E você acaba alimentando, sabe, de forma inconsciente, o seu medo, a sua insegurança, as suas crenças. Talvez você pense assim, fulano fez com tal pessoa, vai acontecer a mesma coisa comigo. Então você vive naquele modo sobrevivência, naquele medo constante. E aí te impede de você viver a sua vida, sabe, com plenitude, com leveza. Um relacionamento, sabe, tranquilo. Um relacionamento que tem um vínculo, sabe, de afetividade, de confiança. E se nós formos olhar a questão do ciúme de uma forma terapêutica, provavelmente na infância você cresceu sem ser vista, sem ser valorizada. É a forma que você se sentiu, porque é diferente. A percepção que você tem, talvez você teve uma percepção que você não foi vista, que você não foi valorizada, porque às vezes a forma como o outro demonstra o amor por você não é a forma que você se sente amada. É um livro maravilhoso de você ler, é sobre as linguagens do amor, que aí você vai compreender muito mais sobre isso, porque a forma que muitas vezes foi demonstrado amor pra você não é a forma como você sentiu amada. Então isso vai influenciar hoje na sua vida adulta. Mas eu sempre falo, você não é refém do que te aconteceu. Eu sempre falo sobre você ser protagonista da sua história. Mas por isso é importante você estar entendendo da onde que vem esses ciúmes. Por que eu sou tão ciumenta ao ponto de
atrapalhar, porque atrapalha o relacionamento com você mesmo, sabe? Você fica constantemente com a sua mente cheia, preocupada, pensando em coisas que talvez nunca vai acontecer. Ah, se fulano fizer isso, aonde fulano tá, o que ele tá fazendo, com quem ele tá conversando, com quem que ele conversa no telefone, sabe? Você fica alimentando esses sentimentos, esses pensamentos, e isso acaba te atrapalhando de você viver a sua vida, sabe? Deixar o outro também viver a vida dele sem essa pressão. E aí na infância você vai aprendendo que você precisa disputar, amor. E aí quando você está na vida adulta, esse padrão ele acaba se repetindo. O ciúme é a tentativa de garantir que o outro fique, porque no fundo, de forma inconsciente, você tem medo de ser abandonada. Essa é a verdade, você tem medo de reviver a dor do abandono. Olha pra você ver, se você analisar a sua vida, você vai ver, lá na infância, tem uma raiz lá. E a infância é a base para nossa vida adulta. É um terreno que a gente pisa constantemente. Mas agora eu quero falar com você alguns sinais de que você é uma mulher ciumenta e talvez você nem esteja percebendo isso. Você fica super desconfiada, mesmo sem motivo. A pessoa nem te dá motivo, mas tudo pra você coloca como um motivo. Sabe, você vê situações, você vê coisas aonde não tem. E aí você começa a ficar alimentando a sua mente com coisas que nem aconteceram, com coisas que nem existem. E isso acaba roubando a sua paz. Ah, onde fulano foi? Com quem estava conversando no telefone? Você também vive se comparando com outras mulheres o tempo todo. Eu preciso te falar uma verdade. Vai ter mulheres mais bonitas do que você, do que eu e você. Gente, sempre vai ter. Mas a questão é, quando você fica se comparando, você está sendo muito injusta com você mesmo. Sempre vai existir pessoas mais bonitas, pessoas mais inteligentes, vai existir, mas você precisa se colocar no seu lugar e assumir o seu papel. Você precisa ser uma mulher segura e confiante de você mesmo e saber que você é única, que o que você tem a outra pessoa não tem, porque Deus fez cada pessoa de uma forma única, tem a sua própria essência, por mais que tenha pessoas que são muito parecidas com você, no seu jeito, na forma de falar, na forma de se vestir, até na aparência mesmo, mas não é você. Você tem o seu jeito único de ser, você tem a sua identidade e isso ninguém copia de você, ninguém tira de você, porque é a sua individualidade, você é autêntica, então seja você mesmo, não fique se comparando. Mas agora, se você fica constantemente se comparando, nossa, aquela mulher é muito mais bonita do que eu, aquela mulher é isso, aquela mulher é aquilo, sabe? Isso é um sinal de que você é uma mulher ciumenta e talvez você nem tenha percebido isso. Outro sinal também é você ficar querendo controlar as atitudes do outro. Isso não tem como. Eu já fui essa mulher que eu já quis mudar o meu marido. Nossa, eu já quis fazer isso muito, mas não deu certo e não vai dar certo. E eu falo pra você, a partir do momento que eu soltei, que eu ficava assim, ó, eu quero que ele seja dessa forma, mas era um peso tão grande, sabe? Porque eu ficava querendo controlar o outro, mas o outro é o outro, por mais que seja o meu marido, mas ele tem os seus gostos, tem as suas preferências, tem a sua personalidade, o seu temperamento, o seu jeito. E eu sempre falo, eu quero que ele seja quem Deus quer que ele seja, quem Deus o criou pra ser, porque senão a gente fica querendo que as pessoas muitas vezes sejam como nós, e isso não tem graça, porque Deus criou cada pessoa do seu jeito. Então não fique querendo controlar o outro. Isso é muito ruim, sabe? E tira a sua paz. E isso traz um esgotamento mental, traz um cansaço, sabe? Porque você não dá conta, você se sobrecarrega e sobrecarrega o outro, porque fica um relacionamento muito pesado, muito cansativo, sabe? Você fica acabando sendo uma mulher muito chata. Outro sinal também de que você é uma mulher ciumenta e às vezes você nem percebe é que você quer ser o centro da atenção. Você quer ser aquela mulher que quer atenção o tempo todo, muitas vezes quer ser bajulada. Mas sabe uma coisa que eu percebo que as mulheres fazem muito? E eu também fazia isso muito. Mas hoje eu olho e vejo, meu Deus, é como eu era chata. É ficar cri-cri por qualquer coisa, sabe? Não sabe conversar, tem aquelas atitudes muito infantil. E aí revela que há uma criança ferida aí dentro, sabe? Qualquer coisinha já emburra, já fica com raiva, não tem diálogo, não conversa, sabe? Quer que o outro adivinha o que você está pensando, o que você está sentindo. Sabe que se acontece qualquer coisinha ali, às vezes vai falar com uma amiga, vai falar com os pais, não sabe resolver aquilo entre o casal. Às vezes vai dormir com raiva, emburrada por coisas pequenas.
pequenas, porque não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe colocar pra fora aquilo que muitas vezes precisa e deve ser resolvido com uma conversa, porque às vezes o outro ele fez alguma coisa que te machucou, mas ele nem sabe disso e você quer que ele adivinhe. Ele não tem bola de cristal para adivinhar, tá? Então percebe que muitas coisas não é o outro, mas é você mesmo. É você que precisa trabalhar a insegurança, trabalhar esse medo, trabalhar essa ferida do abandono, porque senão você sobrecarrega o outro, querendo que ele supra as suas expectativas. E eu quero que você entenda que o ciúme, ele não te protege, mas ele te aprisiona. Se você for olhar o quanto é pesado ser ciumenta, o quanto é cansativo, o quanto é desgastante com você mesmo e no seu relacionamento. Mas você precisa trabalhar a raiz disso, porque é uma insegurança, é uma raiz de rejeição, é uma raiz do abandono, é um medo. Você precisa trabalhar essas questões internas e você vai ver que a partir do momento que você começa a trabalhar isso em você, a resolver essas questões internas, o seu relacionamento com você vai mudar, o seu relacionamento com o seu cônjuge vai mudar, vai ficar muito mais leve, sabe? Vai ficar aquele relacionamento mais harmonioso, você vai ser uma mulher mais tranquila, uma mulher melhor de lidar. Eu falo isso por experiência própria. Então não fique querendo colocar no outro um peso que na verdade não tem, que é você que precisa se resolver. Um relacionamento, ele precisa ter confiança, precisa ter amadurecimento, porque senão fica muito cansativo, fica muito desgastante, sabe? Aí são briguinhas por qualquer motivo, por qualquer coisa. Isso acaba desgastando o relacionamento, vai desconectando emocionalmente um do outro, mas a partir do momento que você entende que a questão é você e que você precisa se resolver, você vai ver o quanto melhor vai ficar o seu relacionamento. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreva no canal, deixa o seu like para me saber que você gostou, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso e até o próximo vídeo.